Hoje nós vamos falar sobre o 6º capítulo do livro Isca de Satanás, do John Bevere, e ele vai falar neste capítulo algo que mexeu muito comigo e eu creio que também vai mexer com você. Então eu peço que você abra a sua Bíblia e deixe a Bíblia aberta, não é? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé, o nosso padrão, e nós queremos permitir que ela nos conduza. Então, o tema desta noite é fugindo da realidade. Eu vou usar o mesmo tema do capítulo 6, e esse capítulo 6 ele fala muito ao nosso coração, ele é revelador. Eu dei a introdução aqui nesta noite falando sobre a necessidade de tomarmos uma decisão de autoconhecimento. Você precisa saber quem você é, sabia disso? Você precisa saber quais são as lutas que você tem enfrentado, as dificuldades que você tem enfrentado e por que você está enfrentando essas dificuldades. É nesse momento que eu quero convidar você a olhar para o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos de 1 a 7. E entender que esse texto é revelador, porque você vai perceber na leitura do texto que ele fala sobre questões terríveis. Ele revela, meus irmãos, homens e mulheres insensíveis à palavra de Deus. Muitas vezes nós sofremos, muitas vezes nós não nos libertamos de coisas que nos oprimem, que nos machucam, que nos ofendem, porque a insensibilidade toma conta do nosso coração. O que é ser insensível? É ser tocado e não sentir o toque. É como uma mão calejada, de tanto trabalhar. Uma mão que cria uma capa de uma casca tão dura que mesmo ao colocar a mão em algo quente, você não sente, é insensível. Assim fica o coração daqueles que se afastam da palavra de Deus. E o que então gera em nós esse afastamento? Orgulho, vaidade. Isso nos leva à arrogância e então provoca confusões e divisões. Você não entende porque no Natal da sua casa há tanta briga. Você não entende porque está sempre com um problema com alguém da sua família. Você não entende que na igreja que você faz parte há tanta situação difícil para resolver, há tanto conflito, há tantas coisas mal resolvidas. Então nós vamos ler o texto e ele fala de uma realidade que tem nos alcançado nesse tempo, neste século, onde muitos já não querem buscar a presença de Deus. E quando você não quer a vontade de Deus para a sua vida, o que acontece? Você busca os seus interesses. E buscando os seus interesses, você foge da realidade. Estou longe de Deus. Eu não estou mais ouvindo a voz de Deus, eu estou insensível, eu não sinto mais o toque do Espírito Santo sobre a minha vida. Quem está entendendo aí, diga amém, glória a Deus, está entendendo? Então olha bem o texto comigo, eu vou ler de forma pausada, para que você possa fazer uma reflexão neste momento e compreender neste momento o que o Espírito de Deus está falando para nós, como igreja, aqui nessa cidade. Ou você que está nos assistindo agora nesse momento também na sua casa, talvez numa condução no trabalho, preste atenção na leitura de 2 Timóteo capítulo 3, eu quero olhar para os versículos de 1 a 7 que diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência
de piedade, mas negando o seu poder, afastando-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, que palavra dura, que palavra forte, que nesse momento Paulo está falando a Timóteo e orientando Timóteo no seu ministério. Então, neste momento, Deus fala para mim e para você: não fuja da realidade. Esta é a nossa realidade. Nós vivemos em um tempo de perversão. As pessoas até mesmo se colocam com a roupagem de que amam a Deus, mas são insensíveis. Pessoas que se dizem devotas, diz o texto, que têm aparência, mas não são aquilo que Deus planeja para as suas vidas. Então, não fuja da realidade. Qual é a decisão que eu e você temos que tomar? O que Deus está falando para nós dessa noite? Qual o convite que Deus está dizendo aqui para mim e para você nesse instante? Seja fiel. Não permita que as circunstâncias, que a maldade, que esta ação tão destrutiva que o mundo oferece na minha vida e na sua vida, nos conduza para o abismo. Seja fiel. Busque a Deus, cumpra em obediência a sua vontade. Então, eu e você, cada crente compreende que a sua vida, ela deve ser direcionada pelo poder de Deus. Por isso, não queira resolver as coisas através das suas conclusões. Sabe qual é o grande risco da nossa vida? É tentar resolver os nossos problemas através das nossas conclusões, através daquilo que achamos, através daquilo que apontamos como a melhor resolução. Eu olho para o texto que nós lemos agora, nesse instante, e eu percebo que muitos crentes nesse tempo mudam de igreja por causa de problemas circunstanciais. O capítulo 6 fala sobre isso. Há um problema, em vez de você encará-lo, em vez de você resolvê-lo, você foge. E isso acontece na família. Quantos maridos terminam o casamento porque há conflito dentro do casamento? Quantas mulheres preferem tentar com outra pessoa porque parece que não vai resolver o problema, as dificuldades não vão acabar. É isso que ele está falando para nós. Nos tornamos pessoas ofendidas, então procuramos um outro lugar, procuramos uma outra esposa, procuramos um outro esposo, procuramos um outro trabalho. É isso que acontece com uma pessoa ofendida. Pense, se foi Deus que te trouxe aqui, se foi Deus que te uniu a esta família chamada família Pibic, só saia daqui quando Ele mandar você sair. Se foi Deus que te uniu com seu marido, com a sua esposa, se foi Deus que te deu condição de estar naquele lugar, naquele trabalho, só saia dali quando Deus mandar você sair. Eu acredito que Deus não vai mandar você sair dali porque há um propósito, e você vai entender esse propósito quando você obedecê-lo. Então, qual é o ensinamento que nós podemos tirar aqui nesta noite? Não saia ressentido e amargurado de lugar nenhum. Não saia ofendido, não saia dizendo aquilo que você não deveria dizer de lugar nenhum. No capítulo 6 do livro Isca de Satanás, ele conta uma história, uma parábola muito interessante, que uma pessoa chega numa cidade, procura um sábio e diz assim a história, que uma família chegar na cidade diz ao sábio: e essa cidade, como é? É uma boa cidade? O sábio, ele faz a mesma pergunta: e a cidade que você veio, como é? Aí ele diz:
A cidade que eu vim é uma cidade cruel, as pessoas são desonestas, ninguém ajuda ninguém. Ali é um desastre. E aqui, como é? É a mesma coisa ou semelhante à sua cidade de origem. E então ele foi para outra cidade. Mas na história, outra família chega e pergunta também ao sábio daquela cidade como é aquela cidade. O sábio responde com a pergunta: como era a cidade que você veio? Ele diz: a cidade que eu vim era maravilhosa, todo mundo se ajudava, nós éramos tão assim unidos e tínhamos causas maiores, estávamos sempre pensando na vida do outro. E aí perguntaram para o sábio: e essa cidade? É igual à cidade que você veio. Isso mostra o quê? Que era o mesmo sábio, era a mesma cidade, mas só que cada um trazia uma bagagem. A questão que você e eu temos que entender não é as coisas que devem mudar, é você. Se você não muda, nada muda. Se as coisas dentro de você não são resolvidas, você não consegue resolver as coisas que estão fora de você. Resolva-se e depois, com certeza, você será um instrumento de resolução também de problemas da vida de outras pessoas. Então, Deus fala para nós nessa noite: tenha neste instante uma consciência muito clara de autoavaliação, de autoconhecimento. O que eu preciso fazer, o que eu tenho que organizar na minha vida para que eu seja uma bênção. Então, eu afirmo aquela sugestão que o próprio Paulo diz aqui no texto: não saia ressentido e amargurado de lugar nenhum. E eu quero usar o texto do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 12, que ele diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Quando você for sair de um lugar, saia bem, deixa a porta aberta. Você vai sair do seu trabalho, deixa a porta aberta, irmão. Que as pessoas sintam saudade de você. Que as pessoas lembrem dizendo: meu Deus, que pessoa agradável, que pessoa que somou nesse tempo todo. É isso que Isaías está dizendo. Saireis com alegria e a paz e sereis guiados. Tem gente que sai e deixa um rastro de confusão. Tem gente que sai e deixa marcas numa vida, numa família, numa igreja. Não é verdade? E isso é algo que nós podemos corrigir. Portanto, a sua partida não deve basear nas atitudes ou comportamento dos outros. Ah, porque fizeram isso comigo. Ah, como eu estou sendo injustiçado. Mas sim na direção do Espírito Santo. Deixar um ministério não se baseia-se no quanto as coisas vão mal. Ah, eu vou deixar o meu ministério de Libras porque ninguém me apoia. Ah, eu vou deixar a minha célula porque eu não tenho conseguido ver progressão, multiplicação. Não, você não deixa algo porque as coisas não estão dando bem ou não estão acontecendo. Você precisa buscar do alto a direção, pedindo ao Espírito Santo o que precisa acontecer na minha vida. Por isso, não fuja da realidade, está entendendo? Nós somos levados a fugir da realidade porque nós não queremos um confronto conosco, com nós mesmos. Não é com o outro, não, é com aquilo que nós somos. Nós não queremos nos ver no espelho, nós não queremos saber aquilo que realmente é necessário para que seja ajustado em nossa vida. Ah, irmãos, como nós precisamos compreender essa verdade para vivermos uma vida cristã produtiva e edificante. Como nós precisamos. Pois Deus, Ele não quer que nenhum crente saia com um espírito ofendido ou crítico. Este não é o plano dEle. Ele quer que nós sejamos filhos. A Bíblia é muito clara. Ele é o bom pai e nós somos os filhos. E isso só é possível se nós formos guiados por Ele. Agora, uma resolução espiritual. Se você é guiado por Deus, não tenha dúvida, você terá sucesso. Se você é guiado por Deus, é claro, na caminhada, os obstáculos surgirão, os desafios, as tentações serão grandes,
mais você vai chegar no lugar que Ele planejou para você chegar. Você pode dizer amém? É isso, é esta a verdade. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, quando nós entendemos esta filiação de Deus, este amor de Deus por nós. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Então, filho de Deus não é aquele que acredita em Deus, não. Filho de Deus é aquele que se permite ser guiado por Deus. É quando o pai fala, ele obedece. O filho é esse. O filho é aquele que segue a direção do pai. A Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito é que são os filhos, e não aqueles que reagem a situações, a problemas. Então, deixa eu falar um negócio para você aqui. Para de ser reativo. E eu falo isso em todas as áreas da vida. Para de ser reativo. Pastor, o que é isso? É só responder quando alguém vai até você te alfinetando. Quando alguém te calunia. Ou quando alguém te pressiona. Para de ser reativo. Então eu devo fazer o quê, pastor? Seja proativo. Haja. Não espere que alguém peça para que você faça alguma coisa. Faça. Qual a diferença do reativo para o proativo? O reativo sempre espera que alguém o pressione. Sempre espere que alguém o questione. Sempre espere que alguém o coloque na parede. Aí ele reage. Como ele reage? Se defendendo. Dando desculpas. Falando que a culpa não é dele, a culpa é de outro. Esse é o reativo. O reativo, ele não consegue entender que no processo da luta, no processo das dificuldades, no processo das tempestades, nós crescemos, nós ficamos mais maduros, nós ficamos mais fortes, as nossas raízes ficam mais presas ao chão. Está entendendo? Então, não é que Deus quer que nós soframos, entenda isso. Nosso Deus não é de forma alguma cruel. Não é um Deus que tem prazer na dor do teu filho, mas a dor nos faz crescer. A dor amadurece quem somos. A dor nos faz ter a percepção de que o Senhor não nos desampara, mas acrescenta em nós sabedoria. A Bíblia diz que todos os que são guiados, e não aqueles que reagem, mas os que são guiados. Eu acredito que isso muda a história de uma igreja, de uma família, muda a história de um profissional, quando você entende, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Não muda a história? Você para de reagir, você para de lutar contra as pessoas, você para de ser uma pessoa que fica sempre na defesa. Você muda o seu comportamento porque você entende, eu sou guiado por Deus. E sendo guiado por Deus, irmãos, onde eu for, eu vou ser uma bênção. Pela graça, diz o texto bíblico, nós somos salvos. E aí nós somos transformados pela graça em filhos por adoção. O grande amor de Deus nos alcança e aí nós vivemos uma vida de paz. E somos orientados para que as coisas do reino, elas façam agora parte da nossa vida. Nós não só queremos conquistar o mundo, nós queremos que a visão do céu nos aproxime de Deus. E aí vivemos em paz. Talvez não temos aquilo que queremos. Talvez não estamos no estágio que nós planejamos lá atrás. Mas existe paz no coração. Existe tranquilidade na vida. Isso é o que? Prosperidade. O Espírito de Deus, ele testifica em nosso espírito que somos filhos. Olha que texto lindo de Romanos 8. Eu pulo o 14, aí vou para o 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16, que diz assim: pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Está entendendo? Que coisa linda. Esse texto é poético. Ele está falando para nós o seguinte: olha, nós não merecíamos, nós não tínhamos chance alguma, mas agora nós fazemos parte da família de Deus. A graça nos possibilitou a sermos filhos por adoção. Nós fomos recebidos na família de Deus. O Espírito de Deus nos deu a condição de sermos adotados. E então podemos chamar o nosso Deus de Paizinho querido. Abba, Pai. Isso é intimidade, isso é proximidade. Deus quer revelar verdades profundas ao seu coração. Agora, deixa Ele revelar. Agora também podemos compreender que essa experiência de adoção é para todo homem, não é só para alguns, é para todo homem e para toda mulher. Se você já teve um encontro de intimidade com Deus, se você já viveu aquele momento de transformação, de conversão, aquele ato que só Deus pode fazer na vida da gente, quando tudo abre, a gente começa a entender aquilo que a gente não entendia. Você talvez ia à igreja, mas um sermão era tão tedioso, tão complicado de entender. E aí agora você ouve uma mensagem e ela é esclarecedora. Ela vai no seu coração, ela começa a costurar talvez aquilo que você nunca conseguia unir, uma ponta a outra. Isso é o Espírito Santo que está agindo em você. Eu vi um depoimento de uma pessoa que ouvia um sermão e ela diz: olha, eu ficava pedindo a Deus para acabar, porque o sermão era igual uma espada, longo e chato. Não acabava, e eu não entendia nada. Por quê? Porque naquele momento ainda ela não tinha tido um encontro com Deus. E todas as palavras e tudo aquilo que era dito naquele momento da vida dela era complicado, era totalmente difícil de compreender, porque não havia o Espírito de Deus que testificava com o seu Espírito. E aí você hoje vai dar a resposta para você mesmo. Tem feito sentido essas palavras para você nesse tempo? Você está compreendendo o que Deus está falando contigo nesse tempo? Se você aqui dentro fala assim, é porque o Espírito de Deus está dizendo para o seu espírito: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Está entendendo? As coisas de Deus são assim. São lindas, são maravilhosas. É essa experiência de adoção que muda toda a nossa história. É uma experiência genuína, é uma experiência de um novo nascimento. A gente não pode lembrar ou deixar de lembrar de Nicodemos lá em Mateus capítulo 3. Ele não entende. Ele é um homem da lei, ele é um homem versado na Torá, no Pentateuco, ele conhecia as escrituras que Jesus usava, mas ele não entendia o que o mestre falava. Você está entendendo? Porque o Espírito de Deus não, como diz o texto aqui, não testemunhava com o Espírito dele. Não importa se você é religioso, se você é conhecedor das Escrituras, se sabe vários textos bíblicos de cor, não importa se você já fez todo o ciclo de escola bíblica, se você hoje é do seminário Fluir, não importa se o Espírito de Deus, diz o texto aqui, ele não estiver tocando no seu espírito, não estiver testemunhando no seu espírito. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 12. Diz o texto: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus. Você e eu já fomos alcançados por uma frase: todo mundo é filho de Deus, não é? Não, não é. A Bíblia diz que não. O filho de Deus é aquele que o recebe como pai.
Domingo à noite, eu vou pregar um sermão que é uma pergunta: quem é o Espírito Santo? E eu vou falar um pouco sobre isso. Porque nós temos tanta dificuldade de entender quem é o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Falta de honra. Nós não honramos o Deus Espírito Santo. Nós até oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nós não compreendemos que é o Espírito Santo que se move em nós. É o Espírito Santo que habita em nós. E ele não é uma energia, ele não é um bem-estar, não é uma paz, um sentimento, ele é uma pessoa. E ele está no meio de nós aqui nesta noite. Então pensa comigo, duas palavras gregas que estão aqui relacionadas, é o autor que fala, eu estou apenas parafraseando o autor. Ele define aqui duas palavras que caracterizam filhos. A primeira é teknon, no grego. Significa bebês ou filhos imaturos. Ele não está falando sobre isso nesse texto. Mas esse termo teknon no grego é filhos imaturos. Então, existem filhos que não crescem, que têm talvez um problema de crescimento, de desenvolvimento. Eles ficam imaturos, eles passam tempo, eles crescem, eles envelhecem, mas eles não são maduros. E o outro é ruios, que é usada como mais frequência para destacar, descrever filhos maduros. Então, há dois tipos de filhos aqui: o imaturo e o maduro. O imaturo é aquele que ele recebe Jesus como o Senhor da sua vida, mas ele não dá o direito a Deus e ao Espírito Santo de agir em liberdade na sua vida. Ele não honra o Espírito Santo. Agora, o ruios é o filho maduro, é aquele que cresce. Ele apanha, mas ele aprende. Ele erra, mas ele aprende. Ele cai, mas ele aprende. Ele sabe que mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está ajustando a sua vida, Deus está moldando. Então, meu irmão, Deus te traz aqui para dizer assim: olha, está difícil, as coisas não estão dando certo para você, não tenha dúvida, Deus não te desamparou. Cresça, aprenda. Eu tenho um amigo que ele é descendente de japonês. E ele morou uns 10 anos no Japão. E eu tinha uma curiosidade, porque o Japão é um lugar onde eles valorizam muito os mais velhos. E eu tinha uma curiosidade de perguntar a ele como que era isso. Ele falou assim: não é que eles valorizam os mais velhos, eles valorizam aqueles que são sábios. Aí eu falei: mas qual a diferença? Não, para o japonês, eles entendem que não é a idade que oferece sabedoria, mas os velhos japoneses são sábios. Eu falei: me explica. Eu fiquei confuso. Como que é isso? É porque no Japão, eles entendem que tudo que passam na vida agrega valor, ensina, ajusta e transforma aquele homem ou aquela mulher numa pessoa melhor. O japonês, ele entende que você não vive a vida de qualquer jeito. Você vive e aprende no decorrer da sua vida. Então eles entendem, podem ter pessoas velhas sem nenhuma sabedoria, imaturos, porque não permitiram que o que passaram transformasse a sua vida ou agregasse na sua vida um valor que o fizesse melhor. Vamos pensar aqui. Pensa quando você tinha 15 anos, né? Dá até vergonha algumas coisas que a gente fazia com 15 anos. É ou não é, gente? Talvez tem gente aí com 15 anos que era muito, muito maduro, né? Mas a gente pensava, fazia cada coisa, né? Inventava cada ideia. A gente não tem medo de nada com 15 anos. Tem medo? Não tem medo de nada. A gente pula de qualquer lugar.
a gente faz qualquer coisa, porque na nossa cabeça é aquele momento e pronto. Eu era assim, né? Não sei você. E tem coisa lá atrás, quando nós éramos mais novos, hoje, se você é uma pessoa madura, você fala assim, meu Deus, que tolice. Eu penso coisas de 10 anos atrás. Que tolice. Você vai ficando mais maduro, porque a vida vai te ajustando, vai te dando a condição necessária de agora, com o tempo, olhar para trás, aprender com a sua história e construir um presente diferente. Você está entendendo? Isso é maturidade. É isso que o texto está falando. Romanos 8,14, ele descreve os ensinos de Paulo, mostrando que os filhos imaturos andam seguindo o quê? Seus instintos. O que destaca a imaturidade é a gente fazer o que a gente quer, é a gente correr para a direção daquilo que sacia a nossa vontade, é a gente sempre estar correndo atrás daquilo que nos oferece uma alegria, uma paz momentânea. Isso é imaturidade. E filhos imaturos, gente, vivem ofendidos e não conseguem seguir a direção do Espírito. Frequentemente respondem emocionalmente ou intelectualmente às circunstâncias que enfrentam. Você pode perceber, toda vez que você conhece alguém e você talvez está conversando com alguém, você pode identificar se ele é imaturo ou maduro. Se ele é imaturo, ele critica as pessoas. Ele acusa as pessoas pelos seus problemas e ele nunca se responsabiliza com as coisas que faz. Isso se chama imaturidade. Imaturidade. Está sempre reclamando. Sempre as pessoas não ajustam naquilo que ele planejou que elas poderiam ser para a sua vida. Isso é imaturidade. Agora, um filho maduro, ele é guiado pelo Espírito Santo. A igreja, ela existe porque ela entende que há uma promessa sobre a vida da igreja. Disse o próprio Mestre, o Jesus, o Cristo, aquele que falou para os seus discípulos, eu vou ao Pai, mas eu vou deixar para vocês quem? O Espírito Santo. E é o Espírito Santo que potencializa a igreja. É o Espírito Santo que nos faz lembrar a palavra, é o Espírito Santo que intercede por nós, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos dá senso de propósito. Está entendendo, irmão? Isso é maturidade. Você depende de quem? De Deus ou do mundo? E se a gente for bem honesto, a gente vai pensar e responder que muitas vezes a gente confia no mundo. Toda vez. Isso acontece comigo. Você fica pensando no seu futuro. Como vai ser o futuro? Como será a sua família no futuro? O que vai acontecer se você morrer e deixar sua família? Isso é justo, tá, gente? Isso é muito justo. É muito justo. Porque você está pensando em pessoas que você ama. Mas quando você passa pelo crivo de Deus e sabe que Ele está te orientando, e Ele está te guiando, e você está indo na direção certa, não tenha medo, Deus cuidará de ti, como disse o poeta. Deus vai cuidar de você. Confia nele. Não nas emoções, não no seu intelecto, a sua esperança está sempre em Deus, e mesmo quando as circunstâncias são contrárias, você confia em Deus. Sabe por quê? Quem está te guiando é o Senhor. Você tem que ter certeza, convicção. Quem está me guiando é o Senhor. Então, se Deus está me guiando, a direção que eu estou indo é a direção que o Senhor quer que eu vá. Vocês estão entendendo? Então, se eu estou indo para a direção certa, eu não vou deixar que ninguém me engane, eu não vou deixar que ninguém me tire do caminho. Então, um filho maduro, ele cresce. Um filho maduro, ele se desenvolve quando sofre, pois ele está sempre ouvindo a voz do Pai. Nós aprendemos isso com um testemunho do próprio Cristo, gente. Olha lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8, o autor bíblico diz, embora sendo filho, ele aprendeu ao quê? A obedecer por meio daquilo que sofreu.
É o próprio Cristo que ele está relatando. Jesus sofreu e o sofrimento de Jesus deu a ele o quê? Condição, força, para que ele enfrentasse cada obstáculo da sua vida. Então, pensa comigo, o crescimento físico é produto do tempo, não é? Esses dias eu estava olhando para minha filha, fez 12 anos, mas cresceu, gente, que menina ficou grande. Aí hoje eu fui levá-la para tomar vacina, e ela tomou a vacina dela, e quando nós estamos voltando para casa, uma vizinha, que era baixinha, e continua baixinha ainda, olhou para ela e falou assim: você cresceu, hein? Aí eu olhei para ela e: você não cresceu não, hein? Mas o que eu quero dizer, o crescimento, ele está ligado ao quê? Ao tempo. Você não vai ver uma criança de 3 anos com 1,80 m, quem vai ver isso? Já viu? Não tem nenhuma doença que faz uma criança crescer dessa forma, né? 3 anos, 1,80 m de altura. Outra coisa, o crescimento intelectual é produto do quê? De aprendizado. Você busca, procura, você cresce, você, né, está sempre à procura, então você vai crescendo intelectualmente. Isso aí é produto de aprendizado, de busca. Mas o crescimento espiritual não é assim. É produto do tempo e nem do aprendizado, mas da obediência. E aí que nós não entendemos, aí é que há uma confusão. Por isso que a gente não consegue compreender quando diz que, né, foi escolhido os loucos para confundir os sábios. É porque a matemática de Deus não é esse cálculo humano que nós achamos que dá certo. Vamos lá, 2 mais 2 é 4, 2 vezes 4 é 8. Não é assim. A proposta espiritual não é desta forma matemática que nós somos levados a pensar. Então, se a criança cresce, o tempo vai dar a ela o crescimento. Se você intelectualmente cresce, é a sua aprendizagem que vai gerar o seu intelecto. Mas a vida espiritual não é assim. Por isso que não basta você ter muito tempo na igreja. Não basta falar assim: eu tenho 21 anos de ministério pastoral. Não basta, não basta. Não é o tempo que vai agregar a ação de Deus na minha vida. Não é. Está entendendo? Não é. Não é a origem da sua família. Não, minha família é a 4ª geração de batistas. E isso vai me garantir no céu. Não é. Não é desta forma. O crescimento espiritual não é produto nem do tempo e nem da aprendizagem. Mas da o quê? Da obediência. E eu vou provar para você. Está no texto, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporeamente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Aqui ele coloca Cristo como nosso exemplo. Ele sofreu na carne, ele viveu a dor na carne, ele vivenciou tudo aquilo que ele nos ensina. Isso mostra que vida espiritual não é uma teoria vazia, é a prática, é a identificação da dor. Jesus, ele diz: olha, eu sei o sofrimento de vocês, porque eu sofri o que vocês sofrem. Jesus sabe quando você tem sede, porque ele teve sede como você teve sede. Jesus sabe como é ser humilhado e quando você é humilhado, porque ele foi humilhado como você é humilhado. Você está entendendo? O cristianismo é uma proposta prática, não é uma teoria, não é apenas um compêndio doutrinário onde a gente tem que seguir umas regras, que a gente tem que ficar ali na bitola, onde foram feitas algumas ideias religiosas para que nós sigamos. Não! É prático. Eu cresço espiritualmente quando eu me coloco nas mãos de Deus e caminho no desenvolvimento e na intimidade com o Espírito Santo. É olhando para esses ensinos que você e eu, que nós nesta noite, e para você que talvez está me assistindo, talvez pela manhã, de madrugada, não sei que horas,
Mas Deus também traz você aqui neste momento para compreender que nós somos levados a refletir sobre o que Deus quer para nós. É olhar para os ensinos e entender, olha, Deus não quer pessoas na igreja há muito tempo. Deus não quer pessoas que citem versículos de cor, que falem capítulos e versículos. Deus não quer pessoas que ouviram milhares e milhares de sermões, Ele não quer. Ou que digam, eu já li o livro Peregrino de John Bunyan, eu já li o livro Pregadores e Pregações de Martin Lloyd Jones, eu já li o livro de O Evangelho Puro e Simples de C.S. Lewis. Não, Ele não quer isso, Ele não quer, Ele não pede isso, porque nós já vimos e conhecemos diversos personagens iguais a esses que usam fraldas espirituais. Homens da lei, mas que não passam de crianças e de meninos mimados. Um crente imaturo, quando se depara numa situação difícil, ele tenta se defender ao seu modo. Por isso que machucam pessoas, ofendem. Por isso que procuram alguém que ouça a sua lamúria. Um filho imaturo, gente, ele procura alguém para ouvir o seu dissabor. Um filho imaturo está sempre à procura de que alguém ouça a sua dor. Os pais sabem disso, né? Pai e mãe. Geralmente o filho corre para o pai, porque a mãe é mais dura. Geralmente, né? Mas pode mudar isso no decorrer de uma história. Eles pedem à mãe, mãe, podemos ir fazer isso? Aí a mãe diz, não, não pode. Aí eles vão lá e falam com o pai. Minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Aí o pai, não, vou deixar você. A gente cai numa roda viva e os filhos nos colocam um contra o outro, porque nós caímos na imaturidade dos filhos. Lá em casa tem uma lei. Quando um fala, o outro concorda. O que o seu pai disse? Ele não deixou não, então mantém a palavra dele. Senão fica assim, aqui a última palavra é da mamãe. Não, a palavra são dos pais. Nós não vamos cair na cilada da imaturidade. Vocês estão entendendo isso? Tem gente adulta assim, que fica à procura de falar mal do marido para o outro. Aí você fica ouvindo. Porque ele não faz a comida, ele não lava o prato. Porque aí fica reclamando do marido. Aí vai fazer unha, reclama do marido. Olha, gente, eu vou dizer para vocês. Eu não vou ao salão. Mas o salão é um lugar onde as pessoas falam de tudo. É da novela ao short que o marido dorme. Imaturidade. Um crente imaturo é assim. Ele não consegue entender o seu tempo, ele não consegue entender as situações difíceis que enfrenta, então ele se afasta e fica desanimado. Por isso que o autor bíblico escreve assim em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Elas estão sempre aprendendo. Eu gosto desse texto. Olhe bem. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Tem gente assim, que tem todo congresso, lê livro, está na escola bíblica, no seminário, ele está sempre estudando a Bíblia, ele sabe até ler grego, hebraico, não é? Está sempre procurando algo novo, ele gosta de uma discussão bíblica. Você conhece gente assim? Tem gente assim, que ele é dono da palavra, ele tem que falar mais alto, ele tem que ganhar a disputa. E aí, Paulo, ele fala o seguinte, olha, eles buscam, eles aprendem,
mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Quando eu li esse texto, eu percebi o seguinte: Deus não quer professores. E talvez o termo que eu vou usar não seja o correto, mas eu creio que é esse que talvez me faça compreender esse momento. Deus quer mentores. Deus quer facilitadores. Deus quer pessoas responsáveis e que se responsabilizem com outras pessoas. Deus não quer gigantes da fé. Deus quer homens e mulheres simples que te amam e que amam a Deus de todo o coração. Quando nós deixamos que a ofensa, que é o problema e a questão, eu estou caminhando para o final, entre no nosso coração, nós estamos nos autodefendendo. Isso faz transferir para o outro a culpa, fecha os nossos olhos para os nossos erros, para os nossos pecados. Isso é uma atitude de autodefesa para enfrentarmos o nosso grau de imaturidade. O imaturo nunca reconhece o seu erro. O imaturo quebra um copo na cozinha e diz: eu não fui eu. Quem tem filho em casa sabe como que é. Vai no banheiro, deixa a tampa do vaso aberta. Não, eu não fui no banheiro. Ele acabou de sair do banheiro. Por que você não pode ter esquecido? O seu esquecimento vai te ensinar a não deixar a próxima vez a tampa destampada. Está entendendo? Quando eu reconheço os meus erros, eu começo a aprender e a me disciplinar a não cometer os mesmos. Isso é simples, gente, mas é tão difícil. Isso é para a vida, e é a Bíblia que está falando. Precisamos entender que nada vai mudar se não mudarmos. Não vai, pois a forma que você vê o mundo à sua volta é o que vai perdurar em suas relações. Se você acha que ninguém presta, você pode ir para todo lugar, só vai encontrar gente que não presta. Se você acha que todo mundo é traidor, você vai encontrar só traidores. Se você acha que não existe pastor honesto, você só vai encontrar pastores farsantes. Se você diz que todos os médicos são incompetentes, só vai encontrar médico incompetente. Está entendendo? O que tem que mudar, na verdade, é você e não o mundo à sua volta. Nós precisamos aprender esta verdade. Precisamos entender que nada vai mudar se eu não mudar. Pois a forma que olhamos para o mundo é que perdurará as nossas relações. Se você não está disposto a perdoar, nunca vai experimentar perdão. Olha o que diz João capítulo 20, versículo 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então a gente só experimenta perdão quando a gente perdoa. A gente é tão duro com as pessoas e a gente não entende por que as pessoas são tão duras com a gente. Talvez Deus está falando para a gente aqui agora: olha, seja mais sensível. Olhe para a dor e para o sofrimento do outro com mais amor. Precisamos ter um olhar santo. Procurar de forma ardente olhar para as coisas boas que estão à nossa volta. Nós temos que destacar o que o outro tem de especial. O amor aquece, ou melhor, o amor ele destrói o mal e assim há esperança para o futuro, gente. Se realmente nós superarmos a ofensa, quer dizer, para de ficar ofendidinho. Para de ficar toda hora lembrando aquela palavra que alguém te deu lá em 1970. Para de ficar lembrando do que o seu marido falou naquele dia, naquela noite, né, de lua cheia, que você esperava, eu te amo, e ele falou assim, tem jantar? E ao final ele comeu e dormiu. A gente fica guardando as coisas ruins, as palavras. A
A gente fica guardando situações que já passaram. E aí ficamos ofendidos. Ah, não me deram valor, não cuidaram de mim, não estenderam a mão. Perdoa, libera e seja uma bênção. Porque se nós superarmos a ofensa, nós vamos buscar a paz ardentemente. Não é colocar panos quentes não, tá, gente? Eu sou uma pessoa que gosta da paz, eu gosto da paz, eu gosto de estar num lugar de harmonia, eu me sinto bem no lugar de harmonia. Eu fico muito desajustado no conflito, mas eu vou dizer para você, eu não deixo de enfrentar os meus sofrimentos, as minhas dores e os meus conflitos. Se é necessário enfrentar de cabeça erguida, mesmo que eu não queira, eu vou enfrentar. Eu digo sempre que, se Deus me chamou para ser pastor, uma coisa eu não posso ser, covarde. Porque não tem como ser pastor e ser covarde. Você tem que enfrentar de frente, mesmo que você não goste. Mesmo que você não goste de discutir a relação com o seu esposo ou com a sua esposa, mesmo que você não goste de acertar alguns pontos com os seus filhos em alguns momentos, é necessário, a vida é assim. E eu entendo que é encarando essas lutas de frente que nós promovemos paz. A gente não deixa fios soltos. Não é que dependa só de você, tá, gente? Eu sei que não depende só da gente, mas o que depender de você, promova a paz. Seja um enviado da paz. Então, nós devemos olhar para aquilo que é bom. Tem pessoas que escorregam mesmo, são vacilões, mas tem coisas boas. Não é verdade? Talvez você vive tanto tempo com seu marido, aí você fala, meu marido é isso, meu marido é... Mas tem coisa boa aí. Tem coisa boa. Da mesma forma, o marido, quando olha para a mulher, né? Minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Mas tem coisa boa ali, tem coisa boa. E eu entendo que a palavra de Deus me orienta de forma tão madura de olhar para o lado bom da situação. Não é ser hiperotimista, apesar que eu sou. Ou fugir da realidade. Não. É olhar para o lado bom da questão. Não é deixar de ver o problema, mas é dar mais enfoque ao que é bom. É dar mais luz àquilo que glorifica, não é? E aí você vai ver que tudo muda, tudo fica mais especial. As coisas não são perfeitas, mas a coisa boa aqui. O orgulho não pode andar nesse caminho, não pode. Os orgulhosos sofrem muito. Somente aqueles que desejam a paz ao ponto de correr o risco de serem rejeitados. Então, olhe bem, eu não estou dizendo que tudo que você fizer daqui para frente, não recebendo ofensa, vai dar certo. Não. É não ter medo de ser rejeitado. É não ter medo de ser humilhado. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu me lembro de uma história, eu acho que eu já até contei aqui, uma vez eu fui convidado para um programa aqui na cidade. E eu era convidado especial. E eu cheguei, sentei no primeiro banco, onde estava reservado assim, convidados especiais. Alguém me levou lá e me botou sentado lá. Aí, o que aconteceu? Alguém chegou, não me conhecia, e disse, aqui é lugar só para os convidados especiais. Você poderia sentar um pouquinho mais lá atrás? Sem nenhum problema. Se eu que era um convidado especial, ninguém me conhecia, então eu não era tão especial assim. Sentei lá atrás. E eu vi que houve uma confusão no meio da frente, lá e tal, e alguém olhou e falou e tal, e aí foram lá me buscar. Eu falei, não, pode deixar que eu fico aqui mesmo. Eu não estava ofendido, não. Até eu não queria porque já estava cheio o ambiente. Aí você levanta, todo mundo olha para você, né? Aí eu falei, não, pode me deixar aqui. Não, é ordem, tem que estar lá, e sei lá o quê, e tal. Aí levanta eu, minha família toda, e voltamos lá para frente. O que isso me ensina? Se você não está preparado para ser humilhado,
você deixa de viver. Eu poderia ter saído, né? Me convidaram como especial. E agora olha onde eu estou. Até que eu estava num bom lugar. Está vendo? A gente fica ofendidinho. Eu estava até rindo com a minha esposa nesse dia, porque eu falei assim, somos especiais que ninguém conhece, né? É verdade. É bom saber que a gente é. Não é nada. Mesmo que alguém diga que você é especial, você não é nada. O que você é aquilo que Deus disse que você é. Se você tem medo de perder as coisas, você não vai ganhar nada. Se você tem medo de perder o que você tem, você vai ficar aprisionado com aquilo que você tem. Você está entendendo? Eu sei que nada é meu. Tudo é de Deus. Finalizo de vez. Não fuja. Deus te trouxe aqui nesta noite. Não fuja da realidade. Há coisas que você tem que resolver. Tem coisas na vida que é preciso que o Espírito Santo nos oriente para a direção certa. Mas o que é necessário fazer? Seja obediente. Obediente a Deus. Talvez você ache que nem está dando certo, mas saiba, se é o caminho do Senhor, o objetivo final é a bênção dele sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Quem recebe, dê uma salva de palmas para Jesus aí. Glória a Deus. Amém? Você pode ficar de pé aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que nos acompanhou aí no YouTube nesse momento. Que você possa aprender e compartilhar também esta mensagem com outras pessoas. Deus te abençoe.